tomando com posse do estudo aí, irmãos, nossa introdução aí nós colocamos que infelizmente o Evangelho está se igualando ao meio mundano no que diz respeito à prostituição. A prática do adultério tem se avolumado entre nós, porque dentre tantas coisas esquecemos o que diz a palavra de Deus. Isso vamos ver, irmãos, nós que dirigimos a congregação, nós temos visto isso, que tem crescido assustadoramente o número de casais evangélicos traindo, um cônjuge traindo o outro, e por esses motivos, irmãos, a gente fica preocupado que onde está o ensinamento, aonde está toda aquela convicção de que é pecado. Então, dentre tantos fatores que nós vamos ver no decorrer da lição e até durante esse trimestre, eu queria que os irmãos da sua Bíblia, por favor, aí em 1 Coríntios capítulo 6, realmente o principal é esquecer da palavra de Deus, ainda mais nesse caso que é um pecado, nós não tivermos de posse da palavra de Deus, nós não podemos também cair nesse erro. Lê para mim, por favor. Vamos analisar aí, irmãos, que o grande segredo é esse aqui, tá? Além de ter uma vida destruída sentimentalmente, ainda temos a vida com Deus totalmente fora dos padrões bíblicos. E se estivermos nessa situação, o grande segredo é perder a salvação. Não entrarão no reino de Deus, adúlteros não entrarão no reino de Deus. Então, quando o crente, principalmente no nosso meio, ele entra por esse caso, dentre tanto problema com a esposa, com o esposo, é esquecer o que diz a palavra de Deus, que tais que praticam não herdarão o reino de Deus. Então que nós possamos ter essa convicção, que a Bíblia diz que Paulo escreve aos Coríntios: não erreis, certo? Porque dentro desse erro nós podemos perder o quê? A nossa salvação. Então há um cuidado muito grande em relação a esse tema sobre a infidelidade conjugal. Adultério, um grave pecado. Como a revista diz, no latim adultério, dormir em cama alheia, que é a definição de adultério. Dentro disso, irmão, o autor ele coloca alguns pontos importantes. Eu queria realmente deixar os irmãos também, para poder também, dentro do motivo, falar o que representa para nós essa luta do homem, de negar a si mesmo, de vencer os seus desejos, as suas vontades e manter-se em comunhão com Deus. Vamos ler junto aí, irmão, tá aí, o tópico 1A, que diz que é preciso vigiar. Vamos lá, 1, 2, 3. A infidelidade conjugal é um processo maligno que tem início na mente e sem vigilância termina com atos vergonhosos e frustrantes para a família. Então, nós temos aí algo muito importante dentro do segredo da vigilância, porque na verdade, irmão, a vigilância é tão somente, esse dia também estava falando sobre o Luiz falando sobre ensino, sobre a importância da vigilância. A vigilância é como se a gente detectasse o problema para depois usar as armas corretas, E sem a vigilância, sem a gente detectar os problemas, como é que nós vamos usar as armas corretas? Então, dentro da vida conjugal também, em que nós também lidamos com situações diversas, nós temos que também estar com a vigilância, porque ela vai nos dar a base como trabalhar. Às vezes os casais preferem separar-se, preferem trair-se um no outro, porque acharam que não encontraram meio de resolver problema. Mas às vezes faltou uma simples vigilância para que pudesse tratar com as armas corretas. E o grande segredo da vigilância é exatamente isso, porque é um processo.
para que a gente não venha dar ocasião à carne. O grande segredo é esse: é você observar, é você ter condições de analisar a situação, porque tanta gente diz: puxa, agora como é que fica aí, né? Como é que eu perdi a bênção? Exatamente porque não observou a situação que estava para o adversário. Ele vem preparando, né? O adultério não é uma coisa que acontece no estalar de Deus. Isso já vem gerando forma, é um pensamento, né? É um desejo, é um sentimento, é algo que você visualizou e que ali, se não for tratado até então, é um pensamento, é um sentimento, né? É uma chamada de uma cantada, é um flash, aquela situação toda. Mas se a gente não observarmos isso, nós como servos de Deus, não observarmos isso, né? A gente não vai ter condições de usar as armas para vencer. Então, a grande preocupação é vigiar. Aí quando Jesus fala para os discípulos, um termo bastante interessante que cai muito nesse estado aqui, que ele fala: vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto e a carne é fraca. E na verdade, irmão, nós, essa parte aqui do corpo, a carne, a tendência é sempre querer desagradar a Deus. Pastor, evangelista, as irmãs de oração, a carne ela sempre vai ser propensa a desagradar a Deus. É isso? Então nós, sabedores disso, temos que mortificar a carne, saber como matar a carne. E um dos processos é a vigilância, né? É você ter noção do que está passando ao seu redor. Por quê, irmão? Porque ninguém consegue ficar orando 24 horas por dia. Não dá. Você não consegue ter uma vida de oração 24 horas por dia. Só que nós temos a noção, durante todo o dia, o que passa ao nosso redor. Não é verdade? Por isso que Jesus disse que a vigilância, ela vem antes da oração. Porque você, durante o seu dia, tu está observando as coisas que passam ao seu redor. E você observando, tu sabe se você pode pisar, se você não pode pisar, se você pode falar, se você não deve falar, se você deve ouvir ou não deve ouvir. Então é a prática da vigilância, né? Depois de sim, detectado o problema, observar a situação, aí entra a oração, né? Entra as armas que Deus nos dá, a palavra para vencer. Mas o primeiro ponto é a vigilância. As grandes quedas hoje, a principal situação é a vigilância. Então, nós temos que ter esse cuidado muito grande com a nossa vida. Alguns pontos, irmãos, que a gente falou aqui, a nossa volta contribui, tá? Não é um fato concreto, mas contribui, tá certo? Para que aconteça também a traição, a prostituição. Nós vamos ver que a Bíblia está bombando todas essas coisas, né? Colocando mais e mais situações para te prender, para nos envolver. E ali o que acontece? Nós vamos ser eliminados. Aí você vê hoje não é eliminado, vê não é eliminado, mas essas coisas vão te tirando um grau de espiritualidade, vão te tirando potência espiritual, vão te tirando a vigilância, vão te tirando. Aí tu começa a achar que aquela coisa é normal, atualmente não te acusa mais, e você acha que já partiu já para uma coisa corriqueira, como na verdade vai cair no mesmo erro que Sansão caiu com um dos juízes, né? A palavra escreve que ele brincando com Deus, meu segredo é esse aqui, se me amarrar com isso, se fizesse comigo, e brincando, quando ele foi ver, como é que ele conseguiu falar algo que não era para falar, né? Primeiro que ele perdeu essa vigilância, ele estava onde não era para estar, né? Se envolveu com situações que não era para se envolver, e a Bíblia diz que quando ele fosse agora, vou sair como das outras vezes e vencerei os inimigos, e a Bíblia diz que ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Então, quando Sansão foi querer correr atrás, querer resolver a situação, a Bíblia diz que ele não sabia
né? Há muito tempo, mas parece que é uma coisa normal. Isso é um risco, tá? De até cair numa situação como esta, né? E quando Deus, como é que aconteceu? É porque Deus não está nesse casamento, ó, há muito tempo, por diversas situações. Então, eu tenho cuidado, né? É ter a vigilância, certo? Então, pode acontecer isso, tá? Nós temos que ter esse cuidado. Se nós temos que ter vigilância, é a amizade profissional. A amizade profissional também é algo também que tem crescido muito, né? Nós já estamos bem à frente, né? Daquele pensamento, né? Que até irmãos vão compartilhar, que mulher não tem que trabalhar. Isso já passou há muito tempo, né? A mulher trabalha muito, e trabalha muito bem. Você outra vez, mulher pilotando, mulher piloto de avião, você vê mulher na polícia, você vê mulher na presidência da República, você vê mulher que elas estão vivendo, às vezes, mulher no meio de homens, dando ordem, né? Estipulando prazo de serviço. E a mulher na cozinha. A chefe da cozinha você vê mulher. É verdade. Então, esse cuidado, né? Então, por desenvolver isso, também aumentou esse risco de relacionamento, irmão. E aquela dúvida, irmão, né? Aquela situação que a gente fica até, às vezes até comentando, né? E às vezes o irmão tem uma segurança, às vezes as irmãs têm uma segurança, né? Minha esposa ganha mais do que eu, e fica aquela coisa inconstante, aquela situação tão desagradável ali, mas às vezes esse crescimento de portas de emprego, esse apontamento de pessoas tem contribuído muito. As mulheres devem trabalhar, devem construir sua independência, lógico que devem, né? Mas também, isso também tem contribuído de uma coisa boa para uma coisa maléfica também, né? Infelizmente também dentro da igreja, mulheres que começam a trabalhar e começam a trair seu esposo, né? Vamos sair com as amigas, aí hoje não sai, aí amanhã não sai, mas depois o esposo está trabalhando também, está em casa, vou estar na igreja, né? Não atende de pegar, vamos sair lá, aí sai uma vez, não acontece nada, sai a segunda vez, não acontece nada, aí na terceira já faz uma situação difícil, aí já não fala com o esposo, porque não falar com o esposo, e de repente depois está na situação aí de queda espiritual, tá? Então, dentro disso tudo isso também, tem que haver também uma vigilância dentro da área profissional, certo? A gente, eu estou trabalhando com mulheres, com moços, então a gente tem que saber lidar, não tem jeito, elas estão conosco, estão trabalhando conosco, então é saber lidar para que não venhamos a perder a comunhão. Até lendo sobre essa lição, é até bom às vezes, nesse ambiente de trabalho, né, a mulher falar do esposo, né, sempre dar o celular, a foto do esposo na capa, o homem também, aquela situação que vão sempre, a aliança, né, a aliança ainda é uma arma que a gente acha que não tem, né, mas ainda é uma arma. Tem gente que diz que a aliança atrai mais, né, mas essa sem engodo, irmão, tem que botar a aliança mesmo, né, tem que botar a aliança, geralmente é casado, então já parte do princípio aí, né, e você sabendo que já com esse compromisso, é bem mais fácil você dominar uma determinada situação. Embora tem um também, não só misericórdia de Deus, diferente também, né? Mas é mais fácil. Mas quando você não ama, você despreza algumas coisas que te vão caracterizar que você é casado, né? Às vezes o cara trabalha com a moça durante o dia e nunca falou que é casado, nunca falou da esposa, dos filhos, né? Então é sempre bom ligar para a ligação, em perto, filha, né? Filho, como vocês aí tratam os seus cônjuges. Então, é importante não finalizar. Onde nós não temos conhecimento profundo. Não temos. Nós falamos que somos irmãos, cantamos no mesmo departamento, participamos da comunhão com Deus, através do pão, do cálice, mas não conhecemos profundamente. É verdade? Então, às vezes, a maldade está dentro de nós, entre nós. O relacionamento com os irmãos tem que ter uma vigilância. Tem que conversar as pessoas por
verdadeiramente. Não conhecemos. Então nós temos que ter muito cuidado. Quem entra na sua casa, como é que ele entra na sua casa, quem vai lá, a que hora, tudo isso é importante. Mas meu irmão, irmão em Cristo, não, pode ir lá, meu irmão está em casa, pode ir lá, não se preocupa não, irmão, isso não é muito bom. Isso aí no mínimo é uma falta de vigilância, tá certo? Isso é uma falta de vigilância. Então temos que ter esse cuidado, certo? Cuidar do que é nosso, zelar pelo que é nosso, certo? Para que não caiamos também na tentação, certo? Não caiamos na tentação. Ouviu falar sobre a conferência desses três tópicos? Não? Então vamos lá. Há um conceito, irmão, dos relativistas, hedonistas, essas seitas, de que o adultério não é pecado. Eu vou dizer também, eles aderiram isso. Que o adultério não é pecado, é algo natural. É algo natural do ser humano. Que eles dizem, o homem é polígono por natureza. Então, ele é até referente a seguidor de alguns tipos de animais que tem vários, mas o homem também tem que ser assim. O homem não pode se contentar com uma mulher só. Essa teoria da evolução ela pega muito isso, os relativistas e os hedonistas. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus, o próprio Deus, mesmo no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ele repudia veementemente o adultério. Não tem base na Bíblia para o adultério. Embora na antiga aliança, para se falar que era um adultério, ele tinha que passar, porque o homem poderia ter mulheres até suas concubinas, ele tinha que passar os limites das leis para que considerasse adultério. Assim como Davi, assim como aqueles outros homens fizeram. Então, para considerar-se adultério, tinha que passar-se dos limites, mas não era uma vontade, era uma tolerância divina. Não era a vontade de Deus. Tanto é que você vai ver que Deus fala: não adulterarás. Não tem base para dizer que no passado adulterou. Não tem base para isso. O Senhor condena veementemente toda a prática do adultério. Certo? Então não podemos associar o que acontecia na antiga aliança e trazer achando que isso é uma desculpa para que o homem caia hoje. Não existe isso. Certo? O homem ele tem que ter autoridade. O Senhor falou que tem que ser homem de uma só mulher, ser fiel, que Deus juntou, não separa o homem, aquelas coisas que os irmãos conhecem, e serão dois, uma só carne. Certo? Então não existe essa contrapartida, até porque vamos ver que a maioria dos homens que tivessem relacionamento poligâmico tiveram problemas. Você vê que Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Uma tinha filho, outra não tinha. Que não tinha era caçoada da outra. E deu problema, ainda foi que não tem como consertar com Ana. Ana, eu não sou melhor que 10 filhos. Ela disse: não é melhor não. Eu quero filho, por quê? Porque a outra lá está me encarnando, está me caçoando. Toda vez que eu vou adorar a Deus em Siló, essa mulher fica no meu ouvido. Até que Ana toma uma atitude e Deus dá vitória. Você vê que com Davi é a mesma coisa, com Salomão a mesma coisa. Então nós temos que ter esse cuidado. Você nunca, porque o texto da Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dúvida. Então você vê que estamos dizendo mais uma mulher tiveram muitos problemas, muitos problemas mesmo. Então é o cuidado que nós temos que ter para que possamos vencer. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Salmo 101, versículo 3. Não porém coisas más diante dos meus olhos. Então, todas as situações que possam nos levar a nos conformar com essa situação, achar que isso é coisa normal, nós temos que tirar, porque é isso que acontece quando nós perdemos a vigilância. O que era mal nos seus olhos já não passa mais a ser, já não tem mais o crivo, já não tem mais a crítica,
política, já não tem mais a ação de Deus em mostrar que ó, é errado, não é por aí, tá certo? Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Em contrapartida, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala isso. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, é isso que temos que pensar. É nessas coisas que nós temos que pautar a nossa vida com Deus. Porque antes da vida conjugal, está uma vida com Deus, certo? Então, hoje nós vamos ver que existe homem que às vezes tem até que passar pelo psicólogo, passar por um tratamento de ver situações que estão vivendo. Às vezes não é um desejo, é uma carnalidade desenfreada, certo, irmão? E aí já entra a ação do adversário e traz problemas terríveis, certo? Problemas terríveis para o casal, tá? E tem casal dentro da igreja assim, irmão, né? Existe casamento dentro da igreja, dentro da nossa igreja, com problemas, certo? Diversos problemas, em que às vezes, por não ser falado, não ser diagnosticado, fica isso aí, ó, matando as pessoas. Às vezes você vê a irmão, o irmão está tão triste, está dando glória a Deus, não é nada externo, é interno, certo? Então isso é uma prática geral, quem dá glória a Deus está em pecado, pode acontecer de haver uma situação que não, meu irmão, não foi nada, porque é coisa dele, é dentro de casa, é coisa dela, dentro de casa, e isso bloqueia a comunhão com Deus, e realmente não tem como glorificar, não tem como ter motivação para nada na igreja, né? Então é um problema que nós temos que orar a Deus, para que Deus venha trabalhar, porque isso é cura. As pessoas têm que ser curadas nesse sentido, tratadas nesse sentido, para que venham conseguir colocar, chamar alguém, falar alguém, não sei se eu tenho para os lados, mas porque senão não sei até quando vai se portar, não sei até quando a pessoa vai aguentar ela viver assim, né? Infelizmente, dentro do nosso meio existe casais assim, certo? Casais com problemas, muitos problemas desta ordem, desta ordem marital, desta ordem conjugal, dessa ordem sexual, dessa ordem sentimental, que não está sendo tratado, não está sendo cuidado, e o tempo não paga isso, o tempo não apaga isso. Às vezes, sentimento até que diz, poxa, daqui a pouco o senhor vai chegar, ou chegar a ver essa mulher, é dessa forma. Irmão? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, certo? Deus tenha misericórdia de nós. O melhor lugar para estar por igreja é na nossa casa. Nós temos que chegar em casa e falar assim, hoje eu estou na minha casa porque eu vou ver minha esposa, meu esposo, os meus filhos. Se acontecer esse sentimento de você querer ficar mais tempo na igreja, mais tempo no trabalho, mais tempo com os amigos do que dentro da sua casa, tem alguma dificuldade, né? Tem algum problema que às vezes você ainda não está conseguindo ver, já não deixa aqui, não dá para gente, ou está vivendo esse problema. Então, Deus tem que nos usar, e Ele vai nos usar para poder adiantar, ou você está correndo risco de cometer ou de ser cometido. Está correndo esse risco. Você não está observando, você não está vigiando, não está tentando acertar. Isso pode fazer problema. Amanhã, ano que vem, nós temos que ter como os atalaias, avisar do perigo. Avisar esse cuidado que nós temos que ter. Deus quer que nunca chegue isso ao nosso lado. Deus quer que isso não chegue ao nosso lado. Mas infelizmente nós vamos ver muitos ainda. Infelizmente nós vamos ver. Então é o nosso dever estarmos estudando e adquirirmos força suficiente, certo? Adquirirmos experiência suficiente para poder vencer, para poder vencer. O negócio é forte, envolvente, tá certo? E não dizendo, depois as consequências são terríveis. Uma das coisas interessantes que temos que fazer aí é buscar a presença de Deus e não desprezar o cônjuge.
Eu coloquei assim, ó, tem que haver na vida do homem e da mulher a busca por esse equilíbrio. Viu? Aí eu pergunto, ainda existe dúvida, existe ainda essa dúvida em nosso meio, buscar muito a presença de Deus e desprezar o cônjuge, ou buscar muito o cônjuge e deixar a presença de Deus. Então o grande segredo, e quando está com o coração, nós temos que buscar esse equilíbrio, tentar das duas formas estar bem equilibrados, irmão, para que da onde vier a luta, se for de ordem do ministério, do homem, da mulher, tu tem força para vencer. Se for do lado também sentimental, que vai em relação à família, tu tem condições de vencer também. Tá? Porque se a gente não buscar esse equilíbrio, nós podemos também cair nesses erros, tanto o homem como a mulher. O casal torna-se vulnerável às investidas do maligno. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: nunca se precisou tanto de orar e fazer como o dia de hoje. Tá, irmão? Porque o negócio está tão explícito, tá certo? Que às vezes, não estou aqui julgando, não, tá certo? Mas eu sei que pessoas de novelas, filmes, e às vezes não está os dois juntos, né? E às vezes um está com a gente, eu vou para o quarto orar, vou ler a Bíblia, né? E fica aquela situação desequilibrada, tá? Aí parece que não aconteceu nada, vai dormir, normal, aí isso vai gerando, vai sendo minado algumas coisas. Se a gente não tiver esse equilíbrio aqui, acontece exatamente sem a presença de Deus. Só que a presença de Deus não é só nenhum, não, é nos dois. Não adianta só um estar cheio, eu estou cheio, minha esposa também está cheia. Ah, eu estou nadando na benção, mas meu esposo também está. Porque se atingir ele, atinge você também. Atinge você também. O cara que está bem na igreja, de repente toma um baque desse, meu irmão, cai tudo. Bate a estrutura, marca. Por quê? Porque ele preocupou muito com ele, ou ela preocupou muito com ela, né? Perdeu um pouco desse equilíbrio, de estar junto, de estar do lado, foi na costela, tem que andar em equilíbrio. Não é só materialmente, não, é espiritualmente também. Vai ter que possa vencer junto, ter a mesma visão, porque quando acontece isso hoje não isso tem acontecido. A mulher tem uma visão espiritual, mas o homem não tem conflito. O homem tem uma visão espiritual, mas não tem. É conflito também. Sabe onde às vezes acaba conflito? No quarto de hotel, na casa de alguém. Às vezes esse conflito não termina ali. Não termina ali. Então, esse equilíbrio tem que acontecer. Esse equilíbrio nós precisamos pedir ao Senhor isso, irmão. Para que a gente não venha sentir falta de nada, mesmo dentro do ministério, e dentro da vida de casa. E a gente vê hoje que a gente está vivendo situação, é tanta coisa, faz isso, faz aquilo, vai aqui, vai lá, e realmente às vezes, traz problemas, fica guardando as temporadas. Então é dentro disso que eu queria passar para os irmãos, tá certo? É levar também essas espiritualidades para dentro da sua casa também, certo? Esse ano, louvo a Deus, irmão, porque passando de casa, e eu creio que a família passando também daqui, minha família, nós estamos num processo de oração muito grande. Deus tem respondido. Eu até falei com a família esse dia, nós estamos passando um problema. Eu chamei 2 filhos, a esposa, vamos ter uma coordenação aqui. Quando eu estiver trabalhando, meio-dia eu vou estar trabalhando, e eu vou estar trabalhando em casa. E quando a gente estiver junto, porque o dia de folga, vamos estar trabalhando juntos. E nós temos uma coisa para ser resolvida. Eu falei para meus filhos, Deus ouve a oração da família. Nós começamos a orar, eu sei que não é isso, nós vamos entender porque é importante levar essa parte espiritual. Começamos a fazer a campanha todo dia. Quando era meio dia, eu estava no meio do quarto, cada hora orava um pouquinho, todo dia. Irmãos, não demorou nem menos, não foi nenhuma semana de oração, Deus resolveu o nosso problema. Nós estamos gostando da ideia, estamos botando mais coisa para ser pedida. Porque vai ver, a oração da família é uma oração forte. Aí eu estou pedindo carro,
dia do Senhor, nós temos problema. Nós temos que desejar e nos alegrar dele. Tá certo? Mas nós sabemos que é um dia de dificuldade, é um dia de problemas, é um dia que às vezes as coisas não estão certas, por N motivos, e às vezes o fim que a gente quer não é o que Deus quer. Então nós temos que ter essa preocupação, porque, irmão, como nós falamos na metade da mensagem, inclusive, há casais frustrados exatamente por falta de conversa. Tá? Há casais que até vêm para a igreja junto, mas são frustrados porque não tem tempo para conversar, não tem tempo para falar do erro do outro. E se você analisar um dos conceitos de infidelidade, é a deslealdade. É você ser desleal, é você saber do erro e não falar. Isso é deslealdade, é um dos pilares da infidelidade. Eu sei do erro, Aí a gente conversa muito, meu filho, quando dizer o errado, você me fala na hora, tá? Mesmo que na hora a gente, porque depois 2 dias, 3 dias, aí é outra situação, naquele dia, isso me deixa, porque não fala na hora, E às vezes acontece isso, graças a Deus tem me dado força, mas acontece isso, ele não fala, ela não fala, porque ela está cansada, não conversa, ou não quer alguma resposta, não quer ter atrito, não quer ter problema, E depois, por essa deslealdade conjugal, de não querer levar a verdade, mesmo que isso doa por algum tempo, até um dia, mas depois o Senhor vai trabalhando, realmente vai ver que realmente está com a razão, que às vezes Deus dá a visão para um, e esse mas nós somos um também. Então, se é para mim, é para ele também. Então, eu tenho que falar o que é certo, tenho que falar o que é o errado, o que o Senhor está mandando falar, e o que você não fala. Por vários motivos. E isso é uma deslealdade. Com o seu conhecimento da infidelidade. Primeiro aí é o afastamento de Deus. Nós estamos como todo pecado proporciona, a infidelidade também nos afasta de Deus. Que é consequência de qualquer pecado. Pecou, automaticamente você tem um afastamento de Deus, certo? Concernente à prática do adultério, a prática da traição, da prostituição, nós vamos ver que ela, vamos lá na frente, mais embaixo, que ela não está só inserida no faltoso, O problema é esse, A prática da infidelidade conjugal, você envolve, não é só o errado, não. É toda uma situação que foi formada. Você atinge pontos, irmãos, terríveis, certo? Atinge situações, camadas que você só a misericórdia de Deus para poder resgatar. Por isso que, Senhor, adultério, divórcio, só em caso de prostituição. Por causa do quê? Por causa da dureza do coração. Porque perdoar, porque voltar a conviver também com alguém nessa situação é muito difícil. Alguém passou por essa experiência, viu que já passou e voltou, louva a Deus. E se alguém vir pedir um gabinete por tudo disso, eu vou dizer também que tem que perdoar. Só que é uma coisa bem individual, É uma coisa bem própria, porque só quem vai estar vivendo sabe. Aí vai gerar desconfiança, vai gerar o chamado troco, vai chamar você como na minha mão, vai gerar todas as situações, que acredito que aquela família vai ser diferente, Será que o mesmo pastor, o mesmo obreiro vai ter a esposa vai ter aquela visão? Poxa, você é meu esposo, é o nome de Deus. Depois da situação, será que ela vai ver a mesma visão? Ou vice-versa? Então, todas essas coisas é bom estudar para que a gente possa realmente entender isso aqui. Isso nunca vai chegar em a ponto, por causa dessas consequências terríveis. O afastar de Deus aqui não, Deus perdão, dá disciplina, mas não é só isso, irmão. Quantas coisas acontecem, como aí a morte espiritual, tá certo? A perda da vida com Deus, Eu botei lá na afastamento de Deus, lá no João 2,16, não há mesmo mundo, que no mundo há, que é um mundo ao mundo do Pai da estadeira, tudo que é do mundo, a concupiscência do
tirando a comunhão com vocês aqui, um lar despedaçado. Isso aqui é importante também, irmão. Vamos ler juntos? Vamos lá. 1, 2, 3. Aquele. Vamos lá. 1, 2, 3. Aquele que adultera está edificando a sua casa sobre a areia. O grande problema está exatamente aqui, pois é atingido o faltoso, o inocente, os filhos e até as famílias. Então você vai notar aqui, irmão, que exatamente o lar é despertado exatamente por essa forma, nós falamos no início dessas consequências, tá certo? Não é só o faltoso que é atingido, né? A pessoa que sofreu também a traição, ela também é muito mais atingida, tá certo? Os filhos estão atingidos, as famílias estão atingidas. Você for ver, Samuel 12, vamos ver para o tempo, 10, 14, fala a história do rei Davi, exatamente que o Senhor mostra para ele o que aconteceu com ele, o que aconteceu com ele, e mostra que os filhos deles também, os filhos de Davi, você fez de oculto, eu vou fazer para todo Israel ver. Mostra o que aconteceu, que Absalão cometeu, quando Davi foge de Jerusalém, Absalão dá uma conta ali, faz uma coisa ali, tem relação com a mulher de Davi todinho, a moça que ele deixou lá cuidando da casa, Amon traz um cesto terrível contra sua irmã, Tamar, fica aquela guerra dentro da família de Davi. Aitofel, que era um grande conselheiro de Davi, também se rebela contra o rei, porque não aceitou Caracal também, se alia, para que tentar acabar com Davi também. Então você vê que foi um pecado generalizado, foi atingindo famílias, foi desgraçando famílias por causa de um ato engraçado. Conselhos contra a infidelidade. Nós falamos algumas aqui, a revista pode dizer, fuja das tentações, resistir ao diabo. Tiago 7 é a área onde ele tem atacado e destruído as famílias. Sujeitando a Deus e valorizando o seu cônjuge, nós venceremos. Então eu creio que a primeira coisa aqui é, como o Tiago diz, sujeitar-os, pois, a Deus. A primeira coisa é reconhecer Deus, o poderoso, o grande, o santo, resistir ao diabo, porque ele não adianta que ele vai investir de todos os lados, ele vai investir de todas as formas, e valorizando quem está ao nosso lado, que também tem que ter isso, tem que ter isso, como nós dizemos, não, eu não casei para ter filho, eu casei para fazer o meu ponto de vista. Tem de lembrar disso que nós aprendemos. Eu casei, e a mulher diz, eu casei para fazer meu esposo feliz, mas eu casei para fazer a minha esposa feliz. Se a gente levar isso, e com mais honrando a Deus, sujeitando a Deus, resistir ao diabo, com certeza vamos ter muito mais força para vencer, vamos ter muito mais força para sairmos de situações às vezes que nos envolvem, certo? Então é essa um dos conselhos contra a infidelidade. Honrar, isso aqui é importante também, irmão. Tem acontecido isso. Depois de 25 anos casado, o amor acabou, não tem mais atração, não tem mais nenhum sentimento físico, não mais me agrada, não mais me atrai, não mais me motiva, não mais, Aí, nós colocamos assim, honrar o cônjuge, dentro das coisas, é mostrar que o tempo não tem desgastado uma relação. Mesmo que o tempo nos faça perder algumas coisas, porque isso é normal, o que você tinha com a sua esposa durante 5 anos de casado, quando está com 30 anos, algumas coisas você perde, isso não é normal. Isso com o passar do tempo é até normal. Mas fiquemos como que diz Cantar, Salomão 8:7. Eu sei que com o passar do tempo algumas coisas naturalmente vão perdendo algumas coisas. Só que o amor, só que o respeito, aquela comunhão, isso aí até é o nosso preparo. Eles querem dizer, as muitas águas não poderiam apagar esse amor. Nem os rios da Fortaleza queriam uma fazenda por esse amor, eu desprezaria. Mesmo que o tempo tenha nos desgastado, mesmo que o tempo lhe traga, a minha esposa
curtir na época. Eu falei, filha, eu vou ficar careca e barrigudo. Careca já fiquei. O barrigudo tá demorando, né? Mas ela aceitou, né? Ela aceitou. Então, isso aí o tempo vai passando, não tem jeito, né? Você tem medo de ficar careca, eu vou ficar, né? E um pouco barrigudo também, tá certo? Então, às vezes o tempo vai desgastando algumas coisas. O tempo às vezes amortece algumas coisas. Só que o amor, o respeito, a comunhão, tá certo? Tudo isso não pode ser deixado de lado. Isso aí são coisas eternas. Isso aí o tempo não mata. Falar que o amor acabou, isso é coisa do adversário. Falar que a partir de agora não consegue mais ver a mulher como via antes, isso é coisa do adversário. Porque você não ouve tanto tempo, tu não está olhando só para as partes físicas. Está olhando por todo um contexto que te envolveu, que te trouxe feliz, né? E nós colocamos aqui no final aqui, né? Mesmo que desse uma fazenda, mesmo que me desse as coisas mais importantes, né? Por esse amor, não vai. Mesmo que seja aquela mulher que de lá, né? Que são seus lábios destilam como favos de mel, por esse amor, desprezaria. Mas mesmo que seja 20 anos mais nova, ou que seja aquilo que eu queria, por esse amor, desprezaria. Ao que nos chamou e também aquele a quem ele nos constituiu para sermos uma só carne. Vigiemos e oremos, pois o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus nos ajude e nos guarde. Amém? Então, Deus abençoe.